Com o SAP Business One, conseguimos fazer o controle de patrimônio e depreciação, utilizando o módulo de ativo fixo. Por padrão, esse módulo vem desmarcado. Um cenário bem comum na troca de sistemas é a empresa querer trazer seu cadastro de ativo imobilizado para dentro do SAP B1. Hoje, vou te guiar através dessa jornada, te mostrando como vamos habilitar esse módulo, criar um layout de importação dentro do SAP Business One, gerar esse arquivo para importar e trazer esse ativo imobilizado para dentro do cadastro do SAP. Meu nome é Dulcino Macedo, bem-vindo ao mundo do B1. Então vamos para a tela do PC agora. Eu estou com o SAP Business One aberto aqui e a primeira coisa que a gente precisa fazer para realizar essa importação é habilitar o módulo de ativo imobilizado. Então como que a gente faz para habilitar esse módulo de ativo, né? Nós vamos na opção Administração, Inicialização do Sistema, Detalhes da Empresa. Logo aqui na aba Inicialização Básica, rolando o cursor para baixo, nós temos a opção de ativos fixos. Então, por padrão, essa opção vem desabilitada. Então, iniciou uma nova base no SAP, abre aqui, verifica se ela está habilitada ou não. Pode ser que durante a instalação alguém tenha habilitado, mas por padrão, na maioria das vezes, ela vem desabilitada. Habilitando, a gente pode escolher a opção de como ele vai calcular essa depreciação, né? Então, ele vai trazer para nós a opção por mês e por dias. Aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu só vou fixar aqui como mês. Eu vou entrar com uma série de vídeos de ativo imobilizado um pouco mais à frente, e aí a gente detalha um pouco mais essas funcionalidades. Mas basicamente aqui nós temos o módulo de ativo cadastrado. Eu vou dar um OK. Beleza. Se ele não estivesse cadastrado, se ele não estivesse ativo, né? Então aqui no menu Finanças, eu não teria essa opção ativos fixos aqui. Então toda a configuração e pré-configuração do ativo fixo, ela vem aqui dessa guia dentro do Finanças. Ó. Então eu tenho o cadastro, a capitalização, nota de crédito, baixa, transferência. Então todo esse aqui é o módulo de ativo imobilizado, de ativo fixo do SAP. Tá? Nós temos ele segmentado dentro do menu Finanças e dentro do menu Administração, Definição, como já é de costume, tá? Nos demais módulos do SAP. Então, agora o que nós vamos fazer? A primeira ação nós já tomamos, habilitamos o módulo de ativo. Agora nós precisamos de um layout de importação desses ativos, né? E como que eu vou colocar essa carga de ativo para dentro do SAP, certo? Então, eu tenho que pedir essa carga para o meu cliente de algum formato, em alguma forma, algum modelo específico, para que o SAP entenda isso e coloque isso para dentro do sistema, dentro do cadastro de ativos dele. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é criar o layout de importação do arquivo. Então, para isso, nós podemos digitar aqui importação, tá? Ele vai abrir para nós aqui. Ou nós podemos ir direto no menu, que ele fica em administração, ó, importação e exportação, importação de dados, tá? E aqui eu tenho a opção de, deixa eu digitar ativo. Ó, então administração, importação e exportação de dados, importação de dados, a opção é importar cadastro do ativo. Então ela está aqui embaixo, eu vou abrir esse menu aqui. Então perfeito, eu tenho essa tela aqui, que é a tela onde eu vou estar definindo cada um dos campos para onde ele vai para o cadastro, tá? Esse importador, ele entende por colunas, tá? Então entenda cada campo como uma coluna. Então qual que é a prática que a gente utiliza, né? Primeiramente a gente define esse layout de importação aqui na tela, tá? Então conforme está aqui, eu deixei um pré-definido aqui para a gente não perder muito tempo procurando o nome de campos, esse tipo de coisa, tá? Ele é um layout funcional, nós já vamos ver ali. E aí nós vamos montar um Excel com base nesse layout, que seria basicamente
o nome do campo seria o título da coluna, tá? Então aqui a gente consegue ver, ó, esse layout teria que ter da coluna A a coluna K, para que ele consiga fazer essa importação, tá? A gente gera esse Excel, manda para o cliente preencher, ele vai fazer o preenchimento dessas informações, tá? Às vezes com código, às vezes sem o código, mas ali nada de muito complicado. Se for o caso, a gente cria alguma função dentro do Excel para preencher, auto-preencher esse código, tá? E a gente faz a importação dele por dentro do SAP. Tem dois detalhes que eu vou estar falando ali daqui a pouco, de alguns motivos que ele pode não importar esse arquivo, tá? Eu fiz alguns pré-testes antes da gravação desse vídeo aqui, tá? Geralmente, eu faço a importação através de TXT, eu não utilizo o Excel, tá? Tentei utilizar o Excel aqui, tá? Como eu estou sem o Excel aqui na máquina, eu não tive muita tentativa com esse motivo, então eu resolvi trazer direto no arquivo TXT mesmo, tá? O processo é o mesmo, o próprio Excel vai gerar esse arquivo TXT lá de dentro, tá? Então você pode utilizar ali um salvar como, e aí escolher a opção TXT separado por tabulação. Ele vai gerar esse arquivo TXT com cada coluna separada por tabulação, tá? E nós vamos seguir dessa forma aqui, ok? Então, indo para a tela, o que eu preciso de funcional aqui para fazer a importação desses ativos? Primeiro, eu preciso do número do item, que vai ser o código, o equivalente ao código, tá? A descrição desse item, que é a descrição do ativo propriamente dita. A classe do ativo. Aí nós vamos estar entrando, quando eu vier falar do módulo de ativo imobilizado, especificamente eu vou detalhar, tá? Mas adiantando aqui, a classe do ativo é aonde está toda a determinação de conta contábil desse ativo. Então, qual é a conta de depreciação, qual que é a conta de capitalização. Então, tudo isso se encontra dentro da classe do ativo. Ela é um concentrador de contas contábeis para definição dentro do ativo imobilizado do SAP, ok? Então, por hora, basta a gente saber que a classe tem que estar aqui e ela tem que estar pré-cadastrada. Data de incorporação do ativo, essa coluna tem que estar aqui também para mim. A área de depreciação, tá? A área de depreciação, também antecipando um pouquinho, quando a gente entrar no ativo, eu vou falar detalhadamente sobre isso. A área de depreciação, ela determina como que vai ser executado o cálculo da depreciação desse ativo, tá? Então ali nós temos várias configurações que a gente pode fazer nela para modificar ou ajustar esse cálculo. Então ela tem que estar aqui também, área de depreciação, na coluna E. Data de início da depreciação, que ela tem que estar ali. Então, quando esse ativo começou a ser depreciado, a vida útil total e a vida útil restante desse ativo, tá? O famoso CAP, né? Que é o custo de aquisição do patrimônio, tá? Então, aqui foi o valor pelo qual esse patrimônio foi adquirido. Então, ele entra aqui também nesse cálculo. E a depreciação acumulada total, tá? Então, aqui eu vou definir qual é o total que esse ativo já depreciou até dado momento, ok? Preenchendo isso aqui, eu posso estar gravando esse modelo, tá? Ele me dá a opção aqui, ó. Então, eu posso gravar como modelo todo esse preenchimento da tela aqui, né? Quando eu gravo como modelo, ele vai me perguntar qual é o nome que eu vou dar para o modelo e qual é o código desse modelo, tá? Para que isso aqui serve? Vamos supor que eu quero fazer uma importação de ativo aqui, né? E aí, alguns momentos ali, pode ser que dê um erro e eu não consiga importar esse arquivo. Então, que foi o caso que eu fiz aqui, né? Então, eu venho aqui, já gero esse layout de teste aqui de importação, tá? E a partir do momento que eu for subir o arquivo, eu carrego esse layout de importação, tá bom? Então, é uma forma de facilitar esse trabalho. Aonde mais que isso aqui cabe? Geralmente, a importação do ativo, ela é realizada a validação por parte do cliente, e aí a gente efetua essa carga em produção, né? Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar criando esse modelo na base de produção, tá? Então, eu crio esse modelo na base de produção, gravo ele, e aí eu gero um backup dessa base
em ambiente teste e faço a importação lá. Estando ok, o meu layout já está igual nos dois lados, é só eu selecionar e mandar o arquivo imputar aqui. Ok? Não vai me dar problema. Então são esses dois modelos aqui. Então geralmente a minha sugestão, grave como modelo antes de realizar a importação. Se ele der algum problema e fechar o SAP, ou se você perder esse processamento por algum motivo, você não tem que remapear os campos aqui, tá bom? Então, vou fechar aqui. O que a gente pode fazer também, né? Eu posso anular o mapeamento. O que seria esse anular o mapeamento? Ele vai limpar essa grid aqui de cima, tá? Vai deixar os campos em branco para que eu faça um novo mapeamento, tá? Eu tenho a opção aqui em cima de utilizar modelo de dados, que é um modelo previamente cadastrado, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o meu modelo teste, eu posso selecionar ele e dar uma opção selecionar. Ele vai carregar esse modelo teste para a grid de campos aqui para cima, tá? E são essas as opções, né, que nós temos aqui. E aqui em cima, que são as opções mais importantes, tá? A primeira delas é o exercício fiscal. Quando a gente vê o módulo de ativo, nós vamos ver que a gente pode modificar o exercício fiscal, tá? E aqui eu estou dizendo para o SAP, eu quero que você leve todas as informações que estão nesse arquivo dentro do exercício fiscal de 2024. Na hora que a gente entrar no cadastro do ativo para verificar a importação, eu vou dar uma passada nos campos ali e vou explicar o que é essa informação aqui, tá bom? E o arquivo que eu vou realizar a importação, tá? Então eu vou clicar no 3 pontinhos aqui e vou escolher o meu arquivo, ó. Então o meu arquivo está aqui, imobilizado, tá? Vou selecionar ele aqui, vou dar um abrir, pronto. Ele já carrega em memória aqui para mim, tá? Para que eu possa prosseguir com a importação. Ok. Eu vou clicar em importar aqui, ó. E ele nota que ele coloca na tarjinha verde aqui embaixo, ó, um registro importado com sucesso. Ou seja, ele puxou exatamente esse arquivo que eu tinha, os dados que eu tinha dentro desse arquivo, para dentro do SAP aqui. Então agora nós vamos abrir esse arquivo que eu criei aqui, que eu vou mostrar a composição deles para vocês. Tá? Então ele está aqui, ó, imobilizado. Conforme eu já falei, eu estou sem o Excel nesse computador, então nós vamos abrir pelo TXT mesmo, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho aqui nesse arquivo? Eu tenho o código, né? E aí eu tenho um tab aqui, ó, que é o separador, tá? O separador de coluna. Deixa eu ver se eu abro no Notepad++ aqui, alguma outra ferramenta que me mostre... eu não tenho ele instalado aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo exibir... Caracteres, não, ele não vai deixar, né? Não, ele não vai deixar. Tá. Mas aqui eu tenho um tab, tá? Então eu tenho um campo e um tab. Um campo e um tab. Um campo e um tab. E assim sucessivamente, tá? Então, essas informações, elas são as informações que estão aqui na tela. Então, o primeiro campo é o número do item. Esse é o número do item, né? Finalizando com tab. Descrição do item. Essa é a descrição do item, finalizando com um tab aqui no final, certo? Essa é a classe do ativo que eu criei, máquinas, tá? Então ela tá aqui, ó, máquinas, finalizando com um tab também. A data em padrão americano, tá? Sem os separadores, tá? Sem as barras. Então, isso aqui faça a importação dessa forma, é mais simples, tá? Então aqui qual é o formato que ele tem? É ano, mês, dia, tá? É o padrão de formato de um banco de dados mesmo. Aqui do lado, depois da nossa data de incorporação, né? Que é a data de aquisição desse ativo, eu tenho aqui a minha área de depreciação, que eu já tenho ela cadastrada no SAP, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esses pré-cadastros aqui, tá? Então, área de depreciação está aqui. Eu tenho a data de início da depreciação aqui. Então, eu tenho a data de início da minha depreciação. Tenho as duas vidas úteis aqui, ó. Então, você vê que esse ativo eu coloquei ele para ser capitalizado e iniciar a sua depreciação, né? Em janeiro. Então, eu estou fazendo a depreciação em janeiro, estou importando ele agora, né?
em 2024, aqui no início do exercício de 2024, então ele vai estar com 19 meses de vida útil. Então eu disse que ele tem 119 meses de vida útil a depreciar, que o seu tipo de depreciação é mensal, que o seu custo de aquisição é de 50 mil, né? E que a sua depreciação acumulada é de 416,66, tá? O que é esse 416,66? Então, vou abrir uma calculadora aqui. E aqui eu vou pegar a vida útil total, certo? Que é os 50 mil. Então, 50 mil. E vou dividir isso aqui pela vida útil total do bem. Uma máquina 120. Então, ó, por mês eu tenho que ter uma depreciação de 416,66, tá? Se essa depreciação não bater aqui, ele não vai importar, ok? Então, é dessa forma que eu cheguei nesse valor aqui, ok? Então, esses são os pontos que eu tenho ali. A gente já volta para fazer alguns erros no final do vídeo aqui. Ok, então o que isso aqui gerou para nós, né? Quando eu faço a importação através dessa tela do cadastro do ativo, tá? Essas informações elas vão vir para dentro do cadastro do ativo dentro do SAP. E onde que ele fica? Eu posso acessar através do menu, que é o menu de Finanças, Ativos Fixos, Cadastro do Ativo, tá? Então, a tela é bem similar à tela do cadastro do item, mas não se confunda, tá? Ela tem particularidades aqui dentro. E eu vou achar esse ativo que eu importei aqui. Eu importei ele com o nome de AT, né? Então, eu vou colocar um AT asterisco aqui, ó. E ele tá aqui, ó. Lavadora de peças industrial, modelo L102. Então, esse foi o ativo que eu acabei de importar através da tela de importação de ativo. Sem nenhum problema, certo? Então, o que eu não preenchi lá que ele já preencheu aqui para mim? Ó, grupo de itens, algumas informações, item de venda de compra, eu não preenchi lá pelo layout, né? Algumas informações ele já preenche aqui para mim. Outro ponto importantíssimo aqui na importação de ativo fixo, tá? Já passei por problemas assim, eu acho que vale a dica também. Desative as validações da transaction no momento de subir ativo, tá? Por quê? Tanto o ativo mobilizado quanto o item do SAP, o cadastro de item, eles são armazenados na mesma tabela através de um tipo diferente. Então, se existir alguma transaction que faça validação na tabela de itens, ele pode barrar o cadastro desse ativo aqui. E aí você acaba tendo problemas aqui para subir esse ativo e você vai descobrir lá na frente que esse problema era justamente por causa de travas em transaction. Então, minha orientação, no momento de subir os ativos, desabilite a transaction, tá? Faça a conferência dos valores antes ali, né? Cheque o encoder do arquivo e aí pode colocar o arquivo para subir, que dificilmente você vai ter um problema aqui, tá bom? E o que a gente tem de tão especial aqui no ativo fixo, diferente do cadastro de itens? É essa aba de ativos fixos aqui, tá? Então, na aba de ativos fixos eu tenho algumas informações, como, por exemplo, a classe do ativo, que eu informei lá no arquivo de importação. Eu tenho a filial a qual esse ativo pertence, né? Essa filial ela está vinculada à classe do ativo também. A data de incorporação desse ativo, que ela foi colocada lá, né? E aqui do lado, eu tenho a área de depreciação. Caso esse ativo tenha mais de uma área de depreciação, eu tenho que preencher mais de uma linha lá naquele arquivo, tá bom? Mas aqui, como tem uma só, eu só tenho uma linha no arquivo, tá? E o exercício que eu subi, que foi o exercício que eu informei lá 2024, né? Então, eu falei para vocês que eu ia explicar mais ou menos aqui o que seria esse exercício. No momento em que eu informo qual exercício ele vai subir, ele traz todas as informações desse ativo para essa base aqui do exercício informado, ó. Então, eu informei 2024. Nós vimos aqui que a data de incorporação do meu ativo foi 2023, né? Se eu voltar para o exercício 2023 aqui, ó, ele não tem informações. Porque no momento da importação, eu disse para que ele importasse exercício 2024, tá? Então, tudo vai estar valendo a partir de 2024 para frente. E tá tudo aqui, ó.
custo de aquisição e produção, 50 mil, né? O valor contábil residual que ele tem, que é o quê? Que é o custo de aquisição menos a depreciação que eu informei no arquivo. A depreciação normal, planejada até o final desse ano, né? Então, ao final desse exercício, qual vai ser a depreciação total desse ativo? Vai ser essa aqui, tá? Então, esse vai ser o total depreciado durante o exercício 2024. Isso aqui é uma previsão que ele está me dando, né? Qual que vai ser o residual no final de 2024? Vai ser esse aqui, 44.583, tá? Então, ele já me trouxe essas informações. Aqui embaixo, eu tenho área de depreciação, início da depreciação, término de depreciação, as vidas úteis aqui e o tipo de depreciação que ele executou aqui também, tá? Alguns outros dados aqui também tem informações de ativos, tá? Como, por exemplo, valores aqui, ó. Então, ele vai me trazer um cenário de valores aqui, tá? O que foi concretizado, o que não foi, qual que é a previsão, tá? As depreciações, ele não vai trazer para mim, ó. Ele traz como planejado essas depreciações. Então, um detalhe aqui, tá? Eu vou estar trazendo um vídeo no importação, onde a gente traz todo o histórico do ativo para dentro do SAP, tá? Alguns clientes que gostam dessa informação concentrada em apenas um sistema. Então, eu vou estar trazendo esse vídeo ali. A gente vai ver que o início do processo é o mesmo, mas a finalização do processo muda um pouquinho. E aí, todos esses valores que não estão informados aqui em tela, eles vão ser preenchidos ali, tá bom? Se você gostou aí, se valeu a pena essas informações que eu estou passando, se você não conhecia, dá um like aí que vai me ajudar bastante. E vamos novamente aqui para a nossa finalização, né? Então, eu fiz a importação desse ativo e agora eu vou gerar alguns erros aqui para a gente ver esses erros em tela, né? Que aí, se você bater o erro o olho nesse erro, você já sabe que algum problema está acontecendo. Então, você já viu isso acontecer, né? Então, esse vai ser um dos diferenciais desse vídeo. Eu estou te mostrando um processo funcionando e vou forjar alguns erros para que esse processo não funcione e você tenha contato com esses erros também, assim como eu já tive, ok? Então, vou fechar o cadastro do ativo. Conforme eu mencionei, eu vou abrir o meu arquivo de importação, tá? E eu vou forjar o seguinte erro. Um erro que às vezes costuma acontecer. Se eu não tirar o cabeçalho daqui de cima, vamos supor que eu tenha deixado, né? Então, descrição. Então, eu vou colocar só 2 campos aqui, tá? Mas de praxe, o que a gente faz? Como eu mencionei lá na frente, né? A gente gera uma planilha Excel e manda para o cliente. E esses cabeçalhos estão nessa planilha. Então, se eu não removo esses cabeçalhos e tento importar, ele vai me dar erro. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Tá? Então, nós vamos salvar esse mesmo arquivo. Ó. Eu vou salvar ele até com outro nome aqui. Tá? Então, eu vou chamar ele de imobilizado erro aqui. Tá? Vou dar um salvar. E aí, vou entrar para dentro do SAP aqui, né? E vou selecionar aquele arquivo que eu acabei de modificar. Então, vou clicar aqui, importação de ativo, imobilizado erro. Então, vou selecionar ele aqui. Ok, ele já trouxe o meu imobilizado erro aqui para dentro e agora eu vou tentar fazer a importação direta. Ó. Tá? Então, perceba que aqui, ó, essa é a tela de crítica dele. Tá? Então, ele está dizendo aqui para mim, é impossível importar código porque a classe de ativo é inválida. Então, perceba que ele não deu erro porque esse código, essa descrição ou essas informações não batem. É porque o pré-cadastro dessa classe de ativo não existe no SAP. Tá? Então, aqui a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para entender esses erros que ele está gerando aqui. Ó. E outro detalhe é o seguinte, às vezes a gente pergunta, né, a gente se depara com uma situação que eu tenho que fazer mais de uma tentativa de importação desses ativos. Aí, às vezes, a gente recebe a seguinte pergunta, mas eu vou ter que adivinhar os ativos que já foram importados e separar em 2 arquivos? Os que não foram importados eu separar em um novo arquivo? Não. No momento da importação, perceba na linha de baixo aqui, ó, que ele já faz a verificação. Se existe, ele não importa. Tá? Ele faz esse check através do código.
tá? Então não precisa se preocupar com esse ponto. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Então, como é que eu resolveria isso aqui? Eu tiraria o cabeçalho, né? Então, se eu fechar aqui e tirar o cabeçalho, ele vai importar para mim. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo, tá? Então, vou trazer uma segunda parte dele, conforme eu conversei com vocês ali, tentando abranger essa importação completa, tá? Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários aí, tá? Vamos aprender junto. Se tiver alguma informação que alguém sabe que eu não passei aqui, ou alguma informação que seja relevante a isso também, deixa nos comentários aí, para que a gente aprenda junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, tá? A ideia é que esse vídeo chegue em mais pessoas possíveis, então para isso eu preciso do like, preciso do comentário de vocês, né? E se puder compartilhar, me ajuda bastante aí, tá? Eu estou tentando trazer esse conteúdo para que a gente consiga melhorar o alcance da comunidade, né? É um sistema complexo de acesso, de aprendizado, então quanto mais informação a gente tiver compartilhada em português, que é a nossa língua mãe, melhor fica para todo mundo. Beleza? Um abraço e até a próxima.